Oi, gente! É o canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Mande a sua carta, escreva a sua história, participe das nossas promoções. Vamos lá, pessoal? Então eu estou aguardando a sua história, tá bom? Todo mundo tem uma história. Você pode mandar para esse e-mail, cartasaudadeelicorreia@gmail.com. E se inscreva no nosso canal, dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, você não vai acreditar nas voltas que o mundo dá, o que o destino é capaz de preparar. Antes de contar minha história, quero dizer que eu sou uma fã de carteirinha, viu, Eli Correia? Eu sou sua fã e fã de carteirinha. Te escuto desde criança. Já fui, inclusive, na rádio um dia te conhecer e te dar um abraço. Isso faz muitos anos atrás. E hoje eu estou mandando a minha história. Uma história para você narrar no canal YouTube, o canal da saudade. Eu me chamo Joyce, tenho 36 anos, moro na região de Vila Prudente. Quando tudo aconteceu, eu era auxiliar de escritório em uma empresa de telemarketing e fiquei nessa empresa por pelo menos uns 6 anos. E foi lá que eu conheci Lucas. Lucas também trabalhava nessa empresa, mas em uma outra seção, em uma outra função. Mas mesmo assim, nós sempre acabávamos nos esbarrando em algum momento na empresa. Um dia de muita chuva, eu acabei ficando até mais tarde no trabalho, pois tinha coisas para revisar. Nesse dia, consegui resolver tudo, porém havia ficado muito tarde para eu ir embora sozinha para casa. Saí da empresa, ia chamar um táxi, quando eu ouvi uma buzina. E quando olhei, era o Lucas me oferecendo uma carona por conta da chuva e por conta também da hora. E eu então, na situação em que me encontrava, aceitei. Ele, muito gentil, me disse que me levaria até o portão da minha casa sem problema algum. Era só eu dizer onde eu morava. No caminho, fomos conversando sobre a empresa em que trabalhávamos, sobre os nossos cargos. Enfim, conversamos sobre coisas do serviço, coisas do trabalho. E logo cheguei em frente à minha casa. O agradeci pela gentileza e quando eu estava saindo do carro, Lucas me perguntou se eu não queria ir ao cinema no final de semana. Bem, eu pensei um instante e resolvi aceitar, pois eu só tinha a cabeça para o trabalho e fazia tempo que eu não saía com nenhuma amiga, sequer para distrair. E agora, diante de um convite desse, eu falei, ok, legal. E se não fosse com ele no cinema, provavelmente eu ficaria em casa jogada no sofá vendo algum programa de televisão, já que eu morava sozinha. E às vezes os finais de semana, para mim, eram muito tediosos. Lucas disse então que me pegaria em casa por volta das 18 horas. Ok, então tá bom, te espero. 18 horas em ponto, já me esperava no portão. E lá fomos nós dois para o cinema. Ele foi o caminho todo me fazendo elogios, dizendo que eu estava muito bonita, muito cheirosa, e dizia também que estava um pouco nervoso, porque não saía com ninguém já há um bom tempo. Eu dei risada, pois eu estava na mesma situação que ele. Não tinha um encontro, também já há um bom tempo. Chegamos ao shopping e fomos ver o tal filme que ele escolheu. Aliás, um filme de terror. Mas eu sempre gostei de filmes assim do gênero. E sinceramente foi muito legal. Lembro que nas cenas de medo, aquelas cenas de pavor, eu ficava apertando o braço dele e dizendo que eu estava com medo. Terminou o filme, o braço dele estava até assim doendo aonde eu apertava e fomos comer alguma coisa.
Na volta para casa, Lucas disse que havia se divertido muito. Apenas estava doendo o braço de tanto eu apertar. E ainda tirou então um sarro desses momentos em que eu me assustei com o filme, em que eu senti medo e nós rimos bastante. Entrei em casa e ao me preparar para dormir, peguei o meu celular e mandei uma mensagem para Lucas agradecendo pelo passeio e pedindo desculpas, pela minha reação às cenas de medo e tal. Pronto, a partir daí, foi pouco tempo para tudo ganhar mais peso, para tudo ganhar mais seriedade. É isso mesmo, começamos a namorar. Em outras palavras, começamos a namorar desde então. Um namoro sério, um namoro firme que foi ganhando forma. Eu estava muito apaixonada e Lucas se mostrava também muito apaixonado. Estávamos até fazendo planos. Lucas me disse que o seu maior sonho era ter assim uma casa, um lar, era ter filhos, ser pai. E eu, por minha vez, fiquei muito feliz, pois era também o meu sonho ter uma casa, ser mãe. Pois bem, seguimos juntos, até que chegou o noivado. Continuamos mais alguns meses e então o esperado dia do nosso casamento finalmente, naquele mês de julho de 2017, aconteceu. Nós nos casamos numa cerimônia que eu posso dizer linda. Eu estava muito feliz. Sendo acompanhada pelo meu pai, fui levada até o altar, sabe? Olhando de um lado, olhando de outro. Meu pai assim, todo galã, sabe? Todo feliz e eu emocionada. E até chegar no altar, Lucas desceu aquele degrau, me recebeu, me deu um beijinho e começou a cerimônia. O padre celebrando o nosso casamento, o nosso matrimônio. As minhas mãos suavam. Eu estava, posso dizer, nervosa. Então, Lucas, lindo, estava maravilhoso e eu realizada. Quem diria que naquela noite de chuva, era início de noite, quando chovia muito, eu aceitei aquela carona de Lucas, fosse terminar tempos depois neste casamento, neste sim no altar. Depois do casamento, fomos viajar para nossa lua de mel e foi tudo maravilhoso. Lucas me tratava como uma princesa, cuidadoso, carinhoso e sempre me dizendo que, olha, ele estava muito feliz e passava a mão em minha barriga, assim, com tanto carinho e falava: não vejo a hora de nessa barriguinha ter o nosso bebê, não vejo a hora. Eu falava para ele: calma, vamos primeiro aproveitar um pouco a vida. Bom, mas logo precisávamos voltar, da nossa lua de mel, precisamos voltar e precisamos voltar também para a nossa rotina, a nossa rotina do dia a dia. Uma coisa é você se casar, é você viajar, é você viver a lua de mel e outra coisa é você voltar. Volta a rotina, só que agora casados. Nós mudamos para um apartamento ali mesmo na Vila Prudente. Continuei na empresa como auxiliar de escritório, mas Lucas não. Lucas decidiu deixar aquela empresa de telemarketing e ir trabalhar com o seu pai numa pequena empresa que o pai possuía. Bem, a vida foi passando tranquila e depois de 2 anos de casados, decidimos finalmente começar a tentar encomendar o nosso filho. Já era a hora, agora já era a hora. Mas eu nem sei porquê. Eu não estava conseguindo engravidar. Eu parei, inclusive, claro, lógico, de tomar os anticoncepcionais, de tomar a pílula. E estava ali tentando e nada. Comecei a ficar preocupada. Será que havia algo errado? E em conversa com Lucas, decidimos procurar um médico. Marcamos uma consulta numa clínica e lá fomos então fazer um exame. E
Exames foram pedidos pelo médico. Aliás, médica, sim, doutora Renata. E eu já estava nervosa, pois imaginei que, para pedirem exames, algo estava errado ou poderia estar errado. Bom, mesmo assim, ok, fizemos os exames, Lucas e eu. E, infelizmente, os exames revelavam que o problema era comigo, que o problema estava comigo. Eu não poderia dar um filho a Lucas, pois a doutora Renata me disse que havia uma alteração no meu exame e que estava quase certo de que eu não poderia ser mãe. Eu fiquei arrasada, eu fiquei destruída. Doutora Renata me disse que, claro, ainda precisava fazer mais alguns exames complementares, mas me adiantou de que eu só poderia ser mãe com tratamentos muito detalhados, tratamentos assim muito difíceis, muito sérios. Ué, saí da clínica arrasada, como eu disse, chorando muito. Lucas me abraçou, pediu calma, mas vi em seu semblante também a decepção de saber que não poderia ser pai. Sim, a notícia não só abalou a mim, mas a ele também. Ao chegarmos em casa, eu me tranquei no quarto e lá fiquei o resto do dia. Na hora do jantar, Lucas me disse para eu ficar tranquila, que nós faríamos qualquer tratamento que precisasse. E isso, de certa forma, me acalmou. O tempo foi passando e nós continuamos frequentando a clínica da doutora Renata, e ela sempre me aconselhando como eu deveria seguir, como eu deveria fazer o tratamento, como é que eu deveria realmente encarar esse tratamento para que esse tratamento desse resultados, que eu tivesse paciência, que eu tivesse calma. Mas confesso, tudo aquilo era muito duro para mim, pois além do meu psicológico, todo aquele tratamento representava um custo também, um custo alto. Eu trabalhando na empresa, Lucas trabalhando na empresa do pai. Bem, até que nós tínhamos uma vida tranquila e confortável financeiramente. Mas ainda assim, os gastos do tratamento eram muito altos. Naquela noite, depois de mais uma consulta com a doutora Renata, eu me abri com o Lucas e disse que estava cansada das consultas, das idas lá na médica, e que, além de tudo, aquilo estava pesando financeiramente, estava trazendo gastos para nós. Nós que tínhamos planos, outros planos para nós utilizarmos a nossa vida financeira para adquirirmos um imóvel, mas desse jeito não ia ser possível. E Lucas, que sempre foi um marido amoroso, carinhoso, quando eu disse a ele que eu ia parar com o tratamento, já que não estava dando resultado, porém o gasto muito alto, nessa hora, eu não sei o que deu em Lucas. Ele disse: nós não vamos parar o tratamento coisa nenhuma. A culpa é sua da gente não poder ter filho. Então não importa quanto tudo isso vai custar, você vai continuar com o tratamento sim, porque vai ter que ser mãe, queira ou não queira. Porque quando eu me casei, eu falei pra você que o meu sonho era ter uma casa, meu sonho era ter um lar, meu sonho era ser pai. Então você trate de ser mãe, porque eu quero um filho. Eu confesso que aquilo me assustou. A reação de Lucas foi uma reação desproporcional. Aquilo me magoou de tal forma que o deixei falando sozinho e fui me trancar no quarto. Fui me deitar, fui chorar. Depois disso, as coisas simplesmente mudaram radicalmente. Lucas não tinha mais horário para chegar em casa. Quando eu tentava conversar com ele, perguntar o porquê dos atrasos para chegar, ele era grosso, era sempre estúpido. Aquele homem que me tratava com tanto carinho, com tanto amor, já não existia mais. E o tempo foi passando e Lucas cada vez mais distante. Não me procurava mais para nada. Ficamos um bom tempo sem sexo, pois ele já nem me procurava mais para fazermos amor. E eu não estava entendendo o porquê de toda essa mudança. Eis que um domingo,
Eu estava em casa, no meu quarto, com uma tremenda dor de cabeça, mas uma dor de cabeça. Escutei alguém tocando a campainha de casa. A campainha tocou. Alguém lá fora tocou a campainha de casa. Lucas abriu e eu mesmo trancada no quarto com aquela dor de cabeça, eu ouvi ele falando, conversando com alguém, mas meio baixinho. Sabe, quando uma pessoa conversa com a outra, baixinho. Então eu resolvi ver quem era, o que era. Quando eu fui até a porta, fui sem imaginar que ali começaria o meu maior sofrimento, o sofrimento da minha vida. Ao chegar na porta, era uma mulher conversando com Lucas. Mas parecia que os dois se conheciam. Era uma conversa baixinho para que ninguém ouvisse, mas era uma conversa de duas pessoas que se conheciam. Eu perguntei na hora: quem é essa mulher, Lucas? Ele ficou calado. Foi então que ela se adiantou e disse: prazer em conhecê-la. Eu sou a mãe do filho dele. Ele vai ser pai. Na hora, eu achei até que era alguma brincadeira. Eu olhei bem para Lucas e perguntei: que história é essa, Lucas? Que história é essa? Mãe do filho seu? Você vai ser pai? Aí ele, diante dela, sem saber como fazer: eu ia te contar, mas agora você já está sabendo. Não, é sério isso, Lucas? É sério o que essa mulher está falando? E foi ela quem me respondeu, porque ele não tinha palavras. É sério, sim, senhora. É muito sério. Ele está querendo tirar o corpo fora, mas não vai tirar, não. Inclusive, já estou de 7 meses, como você vê o tamanho da minha barriga. Ou seja, essa história já vinha há mais de um ano. Porque se ela está de 7 meses, é natural que ele tivesse conhecido ela antes, tenha se envolvido e depois ela engravidou. Então tinha mais de um ano. E ele me fazendo de palhaça. Foi então que eu disse para ele: como você pôde fazer isso comigo, Lucas? Como você pôde fazer isso comigo, Lucas? Ele apenas falou: você queria o quê? Você sabe que eu sou louco para ser pai e você não pode me dar um filho. Mas isso justifica fazer o que você fez? Engravidar outra mulher? Eu estava fazendo o tratamento, só dei uma pausa e dei essa pausa devido aos gastos. Ele virou para mim e disse que, na frente dessa outra, falou que eu era uma droga de mulher. Ele falou do nada, falou que eu era uma droga de mulher. E que aquela outra ali, que estava ali na minha frente, ela sim era mulher de verdade. Ela sim era capaz de dar um filho para ele. E não eu, uma droga de mulher. Eu fiquei pasma. Ele simplesmente pegou suas coisas e foi embora naquele mesmo domingo. Foi morar com essa outra, que para mim não passa de uma vagabunda. A partir daí, o meu mundo se perdeu. Eu fiquei sem chão. Parei de me alimentar, pedi demissão do trabalho. Eu só queria ficar em casa. Eu de verdade mesmo, eu só queria morrer. Eu não tinha mais ânimo para nada, absolutamente nada. Fiquei sabendo que Lucas, meses depois, teve um menino com aquela mulher. Sim. E um dia que eu estava no supermercado, eu acabei vendo ele. Ele e aquela safada. E um bebê no carrinho. O filho dos dois. Aquilo terminou de me destruir, pois vi o quanto eles estavam felizes. E eu naquela depressão, eu naquela dor, eu naquela tristeza,
eu emagreci, assim, em poucos dias, em pouco tempo, 12,5 quilos de tanta tristeza. Só que vendo os dois, eles não me viram, os dois de costas, com aquele carrinho, sabe, um bebezinho ali naquele carrinho, eu fiquei perdida, aquilo ajudou a me afundar mais ainda, mas das duas uma, ou eu morria, ou eu fazia alguma coisa. Eu senti que precisava fazer alguma coisa, eu precisava me reerguer, eu não podia me entregar como eu estava me entregando, ou como eu havia me entregado. As coisas não podiam ficar assim, porque os dois estavam felizes, eles empurrando aquele carrinho, dentro do carrinho aquele bebezinho. Foi então, eu que estava desempregada, porque eu pedi a conta do emprego que eu tinha já há 6 anos, foi então que fui atrás de trabalho. E fui contratada para trabalhar num escritório de advocacia na Avenida Paulista, em plena Paulista. E recomecei então a minha vida, a tocar a minha vida. Nesse escritório de advocacia, acabei fazendo muitas amizades. E entre elas conheci um jovem advogado chamado Bruno. Bruno, advogado que atuava na área há 8 anos, tinha 35, um homem bem resolvido, bonito e educado. Mas depois de tudo aquilo que eu passei com Lucas, eu achava que não deveria mais me interessar por ninguém. Mas foi inevitável, com a convivência, aquela rotina, eu e Bruno fomos nos aproximando e começando a nos interessar um pelo outro. Acabei contando minha vida para ele. Contei que eu havia sido traída pelo meu ex-marido porque eu não podia ser mãe. Eu era proibida pela natureza de ser mãe, de gerar um filho. E Bruno me disse que sentia muito e que também era separado e, coincidentemente, não tinha filhos. Bem, o tempo foi passando e começamos a namorar. Mas de antemão eu avisei para ele que eu não queria me casar. Não, eu não queria mais me casar. Que se ele quisesse ter alguma coisa comigo, poderíamos ficar assim, namorando, mas eu na minha casa e ele na casa dele. Isso tudo devido ao trauma que eu tinha sofrido, que eu tinha passado. E ele concordou e fomos assim. Com 1 ano de relacionamento, eis que eu comecei a sentir enjoos, náuseas. Eis que comecei a sentir mal-estar. Um dia eu estava no escritório e de repente corri para o banheiro para colocar tudo para fora. Alguma coisa eu comi, alguma coisa que eu havia comido não me fez bem. Eu saí correndo e lá no banheiro vomitei tudo. Bruno me disse que eu estava muito pálida e se eu não queria ir ao médico. Mas eu falei que não era tanto assim também, não era coisa para isso ir no médico. É alguma coisa que eu comi, né, e não me fez bem, não me caiu bem. Mais tarde, ao voltar para casa, eu fui tomar um banho para descansar. Mas eu não estava 100% não. E do nada, assim, tomando banho do nada, acabei me lembrando de que minha menstruação estava atrasada. Peraí, eu me lembrei assim, tomando banho, a minha menstruação está atrasada. Eu com tantas coisas na cabeça, que nem me atentei a esse detalhe. A minha menstruação atrasada. Pensei, não pode ser. Passou pela minha cabeça, não pode ser. Não deve ser isso. Eu não estou grávida. A doutora Renata várias vezes me disse, com todas as letras, que eu não poderia engravidar. Então não é gravidez. Se bem que eu ando mal-estar, enjoo, aquele vômito que eu tive. Mas não pode ser. A minha menstruação está atrasada. Na manhã seguinte, novamente me senti mal. E de novo o Bruno perguntou mais uma vez, você não quer ir no médico? É bom ir no médico. Você precisa ir no médico. Sabe, eu disse que não.
mas pedi licença para ir para casa. No outro dia, voltei para casa. No caminho de volta, eu passei em uma farmácia e comprei 3 testes de gravidez, mas sabendo que ia dar negativo, porque eu não posso engravidar. Eu não tenho condições de gerar um filho. Não pode ser, mas vou tirar a prova. Comprei 3 testes de gravidez, que vai que dá um problema, então pelo menos comprei 3. E assim fiz os 3 testes. Os 3 testes. Os 3 testes deram o mesmo resultado. Sim, os 3 testes, para não deixar dúvida, os 3 testes. Essa é a primeira parte dessa história que você deve acompanhar até o fim. Com esses 3 testes dando o mesmo resultado, você não vai acreditar nas voltas que o mundo dá, o que o destino é capaz de preparar. História do canal YouTube Eli Correia Oficial. Que saudade de você!